e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção da página 153 até a página 157 do livro de português. Vamos iniciar então na página 153, ok? Na última aula nós iniciamos falando sobre o quê? Sobre os pronomes pessoais. Eu irei fazer algumas correções e vamos dar continuidade. Leia a tira abaixo, depois responda no caderno as atividades propostas na sequência. Trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer, eu consegui. Correção, nós conseguimos. 1. Nessa tira, Agar fala, eu consegui, porém ele não diz o que conseguiu. Pela leitura da tira, é possível descobrir a que ele se refere? Resposta, sim. Pelo contexto, é possível deduzir que, ao dizer eu consegui, Agar indica que atingiu seus objetivos. 2. No primeiro quadrinho da tira, Agar refere-se a uma ação que, segundo o personagem, ele realizou. Por isso usa o pronome eu. Releia. Trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer, eu consegui. No terceiro quadrinho, no entanto, Helga, a mulher de Agar, faz uma correção. Nós conseguimos. Responda. O que ela espera com essa correção? Helga espera deixar claro para Agar que ela também o ajudou em seu esforço para atingir seus objetivos. Ou seja, não foi só ele, foram os dois juntos, é isso? 3. Releia a fala de Agar no primeiro quadrinho. Trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer, eu consegui. Reescreva essa fala de acordo com a maneira como Helga gostaria que Agar tivesse anunciado sua realização. Então, a resposta: trabalhamos a vida inteira e hoje podemos dizer, nós conseguimos. Ou, trabalhamos a vida inteira e hoje podemos dizer, a gente conseguiu. 4. Copie no caderno o texto a seguir e continue a história de acordo com o que acontece nos quadrinhos, como se você fosse um narrador observador. Lembrem-se que narrador observador não participa da história, apenas a conta, ok? Para fazer isso, você terá de passar as falas para o discurso indireto. Então, Agar disse à sua esposa que ele tinha trabalhado a vida inteira e, finalmente, podia dizer que ele tinha conseguido. Como ficaria? Sugestão de reescrita. Ela o corrigiu dizendo que eles tinham conseguido. Ela corrigiu Agar dizendo que eles tinham conseguido. Ou ela corrigiu ele dizendo que eles tinham conseguido. Ok? Então, essas aí são as sugestões. Se alguma dessas você fez de acordo com essas, está certo. Mas se você fez alguma outra que tem sentido, que está dentro do contexto, que você tenha conseguido passar para o discurso indireto, não precisa apagar, a sua está correta, tá bom? Na número 5, na reescrita da atividade anterior, quais palavras foram empregadas para substituir os termos eu e nós? Então, foram substituídas por ele, ela, eles e o. Leia essa frase. A esposa de Agar o corrigiu dizendo, nós conseguimos. Nessa frase, a palavra o pode ser considerada um artigo explique. Não, pois não está acompanhando um substantivo. Ele está substituindo o nome Agar e trata-se de um pronome. Porque o O, quando ele substitui o nome, ele é um pronome, não um artigo. Ele só vai ser artigo se ele for colocado antes de um substantivo, tá? Por exemplo, se eu digo assim, ontem eu vi ela na rua. Então, eu vou substituir essa frase corretamente. Ontem eu a vi na rua. Então, esse a é um pronome, tá? Não é um artigo. As palavras eu, nós, ele, ela, eles podem ser usadas para fazer referência aos personagens envolvidos na história, Agar e Helga, e são chamados de pronomes pessoais.
Releia um trecho do relato de Laura, Tamara e Marianinha e observe as palavras destacadas. Quando nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho, a gente fica mais tempo do lado de fora do barco, fazendo companhia para ele no frio. Achamos que ele gosta de sentir frio. Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos voltar para a cabine. Copie o quadro no caderno e complete-o com a ou as palavras e expressões destacadas no texto que se referem aos termos indicados. Então, pai, e tenho as irmãs Klink. Então, pai, ele, nosso pai. E as irmãs Klink, a gente e nós. O que os termos marcados na atividade anterior indicam? Então, indicam que a pessoa a quem as meninas se referiam, evitando que houvesse repetição de nomes no trecho. Então, indicam a pessoa a quem as meninas se referiam, tá? Evitando o quê? Repetição. Então, os pronomes pessoais, eles vão fazer essa ligação para não existir repetição dentro do seu texto. Senão você diz, a casa é azul, a casa é bonita, tá vendo? Então, ao invés de falar sempre a casa, você vai poder substituí-la por ela, né? Ou às vezes até pelo a, com sentido de quê? De pronome, dependendo do contexto. Então, os pronomes pessoais são classificados de acordo com a pessoa do discurso, do discurso ou com a pessoa gramatical a que se refere. Primeira pessoa, quem fala, eu, nós ou a gente. Segunda pessoa, com quem se fala. No Brasil, em algumas regiões, usam-se o tu e o vós. E em outras, esses pronomes são substituídos por você ou vocês, como é o caso aqui de Minas. Nós não usamos o tu e o vós. Na região sul é que costuma-se usar esses pronomes. E terceira pessoa, a pessoa de quem se fala, ele, ela, eles ou ela. Página 155. A expressão a gente, em substituição dos pronomes eu e nós, eu li isso na última aula e até expliquei que tem sido empregado na linguagem cotidiana. Lembra que eu falei com vocês que ela é mais informal, né? E o nós é mais formal. Quando nós devemos usar o nós? Geralmente em textos, quando você vai produzir um texto. Deve-se evitar a gente, a não ser que você faça um texto mais informal, uma linguagem mais descontraída, mais espontânea. Tá? E se não, sempre o nós, principalmente aqui o exemplo que ele deu ao textos científicos. Nunca se usa a gente, sempre o nós, tá? Então vamos ver outros pronomes pessoais. Era para fazer essa atividade também. Leia esta tira. Ninguém me leva a sério. Ninguém se preocupa com as minhas necessidades. E pedir demais ser tratado com consideração de vez em quando? Certo. Que tal um abraço? Você me dá só dólares? Só me dá $20? Viu só? Ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim. Queria dinheiro e não um abraço. Nessa tira, Calvin está fazendo um relato oral de um fato. De uma experiência, converse com os colegas e depois explique sua resposta. Não precisava conversar com o colega e poderia responder normalmente, tá? Não, porque não há fato ou experiência a relatar. Calvin está fazendo uma reclamação, falando em voz alta, como se vê pelo destaque dado à sua boca nos 2 primeiros quadrinhos, na tentativa de chamar a atenção de alguém. Na verdade, ele queria era o dinheiro, né, e não um abraço dela. Veja que no último quadrinho, a palavra mim, empregada por Calvin, substitui o pronome eu. Responda em seu caderno. Qual é outra palavra usada na tira que pode substituir o pronome eu? A palavra me, presente no primeiro quadrinho. Ninguém me leva a sério. Ok? Observe a relação eu, me e mim. Então, aqui eu também lembro que eu li esse quadro com vocês. Eu tenho a separação dos meus pronomes pessoais nos casos retos e nos casos oblíquos, tá? A palavra me e mim também são pronomes pessoais. Então, o quadro a seguir mostra como esses pronomes são apresentados tradicionalmente em uma gramática. Então, aqui eu fiz a leitura, vocês podem refazê-la quantas vezes for necessário, ok? Os pronomes você e vocês são empregados em grande parte do Brasil como segunda pessoa. Observe. Tu te lembras da tua infância? Ou tu, segunda pessoa, eu, tu.
Você se lembra da sua infância? Substitui o tu. Então, ele está sendo usado o quê? Na segunda pessoa, tá? Observe também que o pronome se, do caso oblíquo, corresponde à terceira pessoa. Dessa forma, os verbos se referem aos pronomes você e vocês. São empregados também na terceira pessoa, tá? Então, variação de uso. Essa página eu também deixei de atividade. Vamos ver o que ela traz para nós. A expressão agente, eu lembro que eu falei um ponto dessa expressão, que muitas vezes as pessoas escrevem juntas para se referir a alguém. Junto não é. Junto é agente penitenciário, agente federal, tá? Não significa nós. Então prestem atenção nisso. Quando for escrever agente no sentido de pessoas, de nós, sempre separado. Em muitas ocasiões, sobretudo na linguagem cotidiana mais informal e na mídia, a expressão agente é usada para substituir os pronomes eu e nós. Mas ela pode ter outros usos também. Eu gostaria que você viajasse comigo, porque a gente não se sente bem sozinho em lugares novos. Não precisava fazer em dupla, tá? Porque nem tem como. Observem a construção acima e conversem sobre as alternativas a seguir. Qual delas indica o sentido possível da expressão agente nessa frase? Então, você teria apenas que marcar e escrever qual no seu caderno. Então, essa expressão agente nessa frase seria a resposta correta. A expressão refere-se às pessoas em geral, ok? Leia a seguir o trecho de uma letra de canção e observe a palavra agente. Né, gente, é utilizada. Então, vocês teriam que ler, tá? Todo o texto que pedir para ler antes de fazer a interpretação, leiam e não deixem de ler com atenção. Nem sempre eu vou ler com vocês. Por quê? Porque a correção fica muito extensa. Tá? Então, interpretação de texto, obrigação do aluno ler. O professor pode ler sim para fazer a correção, mas também pode optar por não ler para a gente conseguir passar em diante, tá bom? Então, na letra dessa canção, os autores fazem referência não só à fome de alimentos, mas também à fome de maneira geral. A fome que come o amor que a gente sente e que é descontente. Escreva no caderno o sentido com que a palavra gente foi empregada em. Gente, eu tô ficando impaciente. Então seria com o mesmo sentido pessoal de turma, tá? Gente, então quer dizer, turma, eu tô ficando impaciente. E B, com o amor que a gente sente. Então, com o mesmo sentido de nós, ou seja, nós, né? Com o amor que nós sentimos. Digamos que aí teria que mudar o verbo. Tá? Então, primeira, com o mesmo sentido de pessoal, de turma, e o outro com o mesmo sentido de nós. Para cada pessoa do caso reto, há pronomes pessoais oblíquos e nós vamos ver aqui o do caso de você e tu, ok? Essa relação será estudada em momento oportuno. Agora vamos ver como o emprego dos pronomes poderia nos ajudar à produção de textos. Então, pronome você e tu. Em alguns lugares das regiões norte, nordeste e sul do Brasil, o pronome tu é bastante utilizado. Na linguagem do dia a dia, é comum o emprego misturado dos pronomes tu e você e seus correspondentes, lhe, o, a e ti. Veja estes exemplos. Se você resolver ir comigo ao cinema, me avise. Passo para te pegar. Nossa, há quanto tempo não te vejo? Você está bem? Note que em cada uma das falas são empregados o ti, que se refere ao pronome tu, da segunda pessoa, e você usando o pronome de terceira pessoa. Se na segunda fala se empregasse apenas a segunda pessoa, teríamos: nossa, há quanto tempo não te vejo? Tu estás bem? Olha a diferença, como que já fica. Se fosse empregada apenas a terceira pessoa, teríamos: nossa, há quanto tempo não, ou a, né, vejo. Você está bem? Então, aqui ele mostra para nós essa diferença, tá vendo? Do tu e do você. Bom, essa diferença nós temos que percebê-la quando nós vamos produzir um texto, tá? Se você usar o você,
Lembre-se de conjugar o verbo na qual a pessoa te pede, na terceira pessoa. Se você usá-lo em terceira pessoa. Se você usar o tu segunda pessoa, você tem que conjugar o verbo na segunda pessoa, tá? Você não pode usar o você e usar o verbo na segunda pessoa e vice-versa, usar o tu e usar o verbo na terceira pessoa, porque senão a sua concordância vai estar errada. Então é isso que você tem que prestar atenção. Se aqui em Minas nós temos mais o hábito de usar o você em vez do tu, obviamente nós vamos usar o quê? O verbo sempre na terceira pessoa, tá? Quando você usa o você na segunda pessoa, aí também você tem que conjugar o verbo na segunda pessoa, que nós vimos lá em cima que nós podemos fazer isso. Mas o mais comum é usar o você na terceira pessoa, então você vai conjugar o verbo na terceira pessoa. Já o tu sempre segunda pessoa, então você tem que conjugar o verbo aqui, ó, tu estás. Você não pode falar assim, tu está bem, né? Porque ficaria sem sentido. Então, quando você usa a terceira pessoa, é o você. Você está bem? Tá vendo a diferença? Ó, segunda pessoa. Tu estás bem? Tu estás bem? Terceira pessoa. Você está bem? Então, reparem que o verbo mudou. Então, aqui ele chama atenção para esse uso do pronome você e tu. Qual que é a diferença deles? E a diferença da conjugação dos verbos, tá? Observe também que nesses exemplos os verbos foram alterados para concordar com os pronomes. Foi o que eu acabei de falar. Leia um trecho da letra Canção Sei Lá, de Gabriel Pensador. Então vamos ler só um trecho. Sei lá, tanta coisa eu tenho aqui para te dizer, tanta coisa eu tenho em mim para falar para você, tanta coisa eu tinha, mas não tenho mais, tanta coisa que ficou para trás. Mas agora vai. Agora vai ficar meio ridículo, como todas as cartas de amor que eu nunca te escrevi. Em textos que exigem uma linguagem mais formal, como é o caso dos textos jornalísticos, artigos científicos, relatórios, documentos ou cartas para autoridades, requerimentos, entre outros, a variação mais aceita é a proposta pelas regras da gramática normativa, a que nós estudamos em sala de aula. Por essas regras, não se deve utilizar em um mesmo texto diferentes pessoas gramaticais, por exemplo, você e tu. Ao se referir a um mesmo ser, por exemplo, é igual quando ele diz aqui, ó, tu, ele fala alguma coisa, aí você usa o verbo segunda pessoa. Aí para referir a mesma coisa, você usa você. Você não pode fazer essa mistura. É isso que ele quis dizer. Ou é o tu ou é o você, tá? Mas, como você pôde observar, na linguagem do dia a dia é comum que isso ocorra, como está aqui nessa trecho dessa música. Porque no trecho da música, gramaticalmente, pela gramática normativa, ela estaria errada. Você teria que reescrevê-la de maneira correta. Se você fosse fazê-la não como uma música, mas, por exemplo, como uma carta para a autoridade, apesar que você não vai escrever essa música. Mas se fosse, teria que escrever numa linguagem formal e não informal como na música. Então, em todos esses tipos de texto aqui, tem que ser linguagem formal. Texto científico, carta para, né, como diz, para autoridades, relatórios, tá? Artigos, texto jornalístico. Por outro lado, você tem músicas, poemas, dependendo da reportagem que você for fazer, a quem se referir. Se for a jovens, né, chamar a atenção dos adolescentes, você pode colocar algo assim, né, em contos, em crônicas, mas em outros tipos de texto não é aceito. Então, você tem que saber bem essa diferença, do você e do tu, tá? Se você usa a segunda pessoa, conjugar o verbo na segunda pessoa. Na terceira pessoa, conjugar o verbo na terceira pessoa, ok? Eu vou terminar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os usos formais dos pronomes do caso oblíquo, ok? Que são essas regrinhas que estão aí no livro de vocês, tá bom? Eu termino a aula então por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.